Joe Biden anda confuso, dando de cara com a parede. E o Donald Trump, que pretende concorrer à presidência contra o Biden, tá de zoeira o tempo todo. And he walks off the stage and he's like... Hoje a gente vai dar uma olhadinha para os Estados Unidos, um país que é só treta. E se é treta, eu só observo, porque esse é o Observatório. Nesse primeiro segmento, eu vou apenas apresentar para você um material da pré-campanha do Donald Trump, para você sentir um pouco do que deve ser o clima da eleição americana no ano que vem. Sente o drama. It's an invasion of America. Pera, já começou assim? É uma invasão da América. Streets flooded with poison, killing millions. As ruas estão tomadas por veneno, matando milhões. Enemies and tyrants on opposite sides of the globe laugh at us. Inimigos e tiranos em lugares opostos do globo riem de nós. Wars threaten us. Ah, não. Aí já é demais, né? Guerras nos ameaçam. E quem tá fomentando essas guerras? Nuclear annihilation, once forgotten, is now real again. A aniquilação nuclear que um dia esquecemos é real de novo. America's weakness has become their strength. Aí ó, eles já usam os tombos do Biden para mostrar ali que o opositor tá fraco e tal, né? A fraqueza dos Estados Unidos é a força deles, do inimigo. Global elitists who send your kids to war, who tell you a woman is a man and a man is a woman. Ih, não, aí já não dá, não. Já começa a falar de elitistas globais que mandam seus filhos para a guerra, teoria da conspiração, daí da teoria da conspiração já entra no pânico transfóbico. Ixi, pra onde vai essa propaganda? Teach your children their country, their faith, their beliefs are a lie. Pânico moral, eles querem proibir sua religião, proibir sua Bíblia e tudo mais, aquela mesma coisa de sempre. Tá bom, né? Acho que a gente já conhece muito bem essa peculiar combinação de sabores. É assim um prato principal de fascismo com notas de xenofobia e um molho de pânico moral. A gente já falou, a gente já mostrou aqui o Biden todo confuso tentando sair do palco. E como você pode imaginar, esse tipo de coisa está sendo e será usada contra o Biden na campanha. Olha só o que o Trump está fazendo desde já. Vamos lá, gente, vou fazer uma tradução mais ou menos simultânea. But this great spirit, you got to go and vote. We got to knock the one off and then we worry about November and we're going to win. We're way up. É isso aí, vamos quebrando tudo, vamos ganhando, né, todas as etapas aí até depois a gente pensa em novembro, né? But this guy, it's just incredible that he can frankly be even running anything. Aí já entra no falar mal do Biden, né? Não, é incrível que esse cara aí esteja, né, pilotando qualquer coisa aí. He can't put two sentences together, he's running. Can't find his way off the stage. Ele não consegue aí nem falar duas frases, não consegue sair do palco, aí ó, já tá emendando. See all the stairs around here? How the hell do you not... Where is the stair? He says, where is the stair? To show you how evil the... E aí ele tá comentando, né, essa coisa dele não conseguir sair do palco, não, ele não viu as escadas e tal. E aí ele vai contar, né, como a imprensa é malvadona, eu imitei ele
E a imprensa falou que era eu, né, que tava confuso, não sei o que, e daí ele imita de novo. Then I walked back, I'm looking and I walk, E ele vai imitar o Biden and he walks off the confuso. stage and he's like, E a galera vai à loucura, né? and they said it was me. I couldn't find, so I can't use sarcasm because they're very dishonest people. E ele diz, e a imprensa disse que era eu que estava confuso, eu não posso usar o sarcasmo porque as pessoas da imprensa são desonestas. Vamos combinar uma coisa? Você sabe o que é mais embaraçoso para o Biden mesmo? É que o Trump esteja tirando sarro das funções cognitivas dele. O Trump... Ok, até agora tudo parece mesmo estar conspirando a favor do Trump. O adversário dele parece que está tendo aí alguns problemas físicos e dizem talvez até mesmo mentais. Mas nem tudo são flores. Isso porque o Donald Trump pode ficar de fora das próximas eleições. Não está seguro não. Vamos lá para a agência France Press. Tribunal do Colorado não permite a participação de Trump nas primárias do estado. Uma decisão judicial agitou a cena política americana nesta terça-feira. Um tribunal de apelação do estado do Colorado decidiu que o ex-presidente Donald Trump não pode participar das primárias eleitorais do estado em 2024, porque suas ações relacionadas ao ataque contra o Capitólio em 2021 o tornam ilegível. A decisão surpreendente, da qual a campanha de Trump imediatamente disse que apelaria, pode influenciar significativamente a eleição presidencial de 2024, na qual o magnata é o favorito à indicação do Partido Republicano. A maioria do tribunal considera que o presidente Trump está desqualificado para ocupar o cargo de presidente nos termos da seção 3 da 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, decidiu o tribunal. A corte acrescentou que, como ele foi desqualificado, seria um ato ilícito, segundo o Código Eleitoral, o secretário de Estado do Colorado incluir seu nome como candidato nas primárias presidenciais. Estão entendendo? É só o Colorado que tomou essa decisão, mas a partir dela outros estados podem vir a seguir. As acusações contra Trump por supostamente liderar uma conspiração criminosa para fraudar a eleição de 2020, uma em nível federal e outra na Geórgia, abriram um debate jurídico frenético sobre a elegibilidade do magnata para futuros cargos. O processo no Colorado é uma das várias ações judiciais da 14ª emenda contra Trump em andamento em todo o país. O Tribunal Superior de Minnesota rejeitou um movimento semelhante no mês passado. Opa, então não está indo tudo ao contrário do Trump aí nessas decisões, não. Ele tem, de fato, muitos processos contra ele, ele está enroscado em muitos níveis. O principal deles é relativo ao incentivo que ele deu para a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro lá nos Estados Unidos. Agora, não é a única chance aí deles evitarem o Trump nessa eleição, não. A voz de Donald Trump denunciou a decisão e a qualificou de antidemocrática. Stephen Chung afirmou em um comunicado que a Suprema Corte do Colorado emitiu uma decisão completamente equivocada e destacou que será apresentada rapidamente uma apelação à Suprema Corte dos Estados Unidos. Ainda vai ter muito esperneio nessa história, principalmente porque as decisões vão saindo estado a estado e todo esse jogo é bastante complexo. Mas existe, de fato, um movimento contrário à candidatura do Trump nas próximas eleições, apesar da posição favorável que ele tem nesse momento. Tá, mas e se o Trump não puder concorrer? O que eles vão fazer? Os republicanos vão resolver como esse problema? Talvez, e só talvez, eles escolham uma mulher? Sério? A gente vai ver aqui na CNN Brasil que há uma mulher com uma candidatura lançada pelo Partido Republicano que pode concorrer com o Trump nas primárias do partido. Vamos dar uma olhada. Estamos de volta com Visão CNN para te dizer que nos Estados Unidos, Nikki Haley lançou oficialmente sua candidatura à presidência pelo Partido Republicano. Com isso,
Donald Trump tem a primeira adversária dentro do próprio partido na corrida à Casa Branca. Estas são imagens, então, ao vivo que nós estamos vendo, então, do lançamento da candidatura da Nikki Haley. Agora, se realmente levar a candidatura em frente, terá de enfrentar Trump nas primárias do Partido Republicano. Haley é ex-governadora da Carolina do Norte. Durante o governo Trump, também ocupou o cargo de embaixadora dos Estados Unidos na ONU. Filha de 2 imigrantes indianos, ela ganhou reputação no Partido Republicano pela capacidade de abordar questões de gênero e raça. Também se apresentou como uma forte defensora dos direitos americanos no exterior e sempre tentou caminhar sobre a linha tênue entre se aliar a Trump e se distanciar suficiente para atrair os críticos mais moderados. A pré-candidata Nikki Haley tem pela frente uma disputa muito acirrada com um concorrente que pode ser até menos sofisticado do que ela, mas que tem um apelo popular enorme nos Estados Unidos, mesmo com todos os problemas, processos e tretas envolvendo o nome dele. Sinceramente, ainda parece um pouco difícil que o eleitorado conservador, republicano, largue a mão do Trump, especialmente se for para eleger uma presidente mulher. Não tá fácil entender a política internacional e também não fica muito mais fácil quando você começa a entender. Vamos parar um pouquinho para falar sobre o filme? E hoje, nesse nosso espaço dedicado ao cinema, eu quero falar para vocês daquele que é considerado nada mais, nada menos do que o melhor filme espanhol da década de 70. Que vamos combinar, não é pouca coisa. Eu tô falando de O Espírito da Colmeia, o primeiro longa-metragem do diretor Victor Erice. O filme é protagonizado pela atriz Ana Torrent, então com apenas 6 anos de idade. Mais tarde, a Ana ficaria conhecidíssima por seu desempenho no clássico absoluto Cria Cuervos, de Carlos Saura. Mas, voltando a O Espírito da Colmeia, a história se passa num vilarejo castelhano em 1940, logo depois do fim da brutal Guerra Civil Espanhola. Ali, a menininha assiste a uma exibição itinerante do filme de terror Frankenstein e começa a se questionar sobre a vida e a morte. O filme é uma alegoria, guiada pelo olhar infantil de um país devastado e comandado com mão de ferro por um ditador impiedoso. A tristeza e o abatimento dos personagens são realçados pela fotografia monocromática, que tenta sempre se aproximar da cor do mel. Se você gostou, por exemplo, do Labirinto do Fauno, o meu conselho é: vai sem medo. O Espírito da Colmeia é uma espécie de irmão mais velho dele. E para assistir a esse e outros filmes imprescindíveis na vida de qualquer cinéfilo, você já sabe, só na Fílmica. A Fílmica é a única plataforma de streaming que tem cinema de todo canto do mundo. Tem cinema autoral, tem cinema independente e tem cinema surpreendente. E é cinema que você não encontra em outras plataformas. Vamos dar uma olhada nos planos? Eles estão comemorando a volta do Ministério da Cultura, como todos nós, diga-se de passagem, dando um desconto interessantíssimo. O plano mensal está saindo R$19,90 e o anual está só R$60. Galera, sinceramente, pela quantidade, pela variedade e pela qualidade do material que tem lá, tá muito barato. Filmica.com.br. Vai lá, entra, assina e confere a curadoria especial que a gente preparou para vocês. O cinema é uma forma de arte que tem o poder de representar, de informar, de analisar, de criticar e até mesmo de transformar a nossa realidade. A gente fica muito feliz por ter esse espaço aqui para compartilhar o nosso amor pelo cinema e poder recomendar filmes que a gente acredita que podem transformar a sua visão de mundo. Muito obrigada, Fílmica, por apoiar o nosso amor pelo cinema e também por ajudar a salvar o meteoro da extinção. Fala aí. O que a senhora acha de cinema? Não assistiu um filme hoje? Eu
sei. A essas alturas você pode estar se perguntando mais uma vez, mas o que é que eu tenho a ver com as eleições dos Estados Unidos? Eu aqui te pergunto, as polêmicas e o perfil conservador do Donald Trump, os processos e as questões que se põem sobre a viabilidade política dele e até mesmo o envolvimento numa insurreição popular, uma tentativa de tomada do poder à força, não te lembram alguém, não? Pois bem, nesse último segmento a gente embarca numa reflexão proposta pela BBC. Quais são as diferenças entre Trump, Milley e Bolsonaro? E notas de azedume distinguem esses três amargos sabores de fascismo? Vamos lá para a proposta de discussão da BBC News Brasil. Milley, Trump e Bolsonaro, as semelhanças e as diferenças entre os três políticos. Desde antes da vitória de Javier Milei nas eleições presidenciais da Argentina no último domingo, o economista libertário já era comparado com o brasileiro Jair Bolsonaro. Incrível, parece que eles estão brincando, né? Porque fazem gestos parecidos, enfim, todos os truques, as palhaçadas são parecidas. E com o americano Donald Trump. Os três costumam ser descritos por alguns analistas como líderes populistas de um novo movimento global de direita antipolítica, que se constrói questionando a direita tradicional. Há ainda quem diga que eles fazem parte das, entre aspas, extrema-direita ou direita radical. Assim como Milley, Bolsonaro e Trump tiveram uma ascensão surpreendente na política de seus países, e inclusive comemoraram publicamente o resultado da eleição argentina. Esses três devem ter um grupo de WhatsApp juntos, não é possível. E neste vídeo explico em 8 pontos quais são as principais semelhanças e diferenças entre essas três polêmicas figuras. A começar pela imagem de políticos antissistema construída pelos três. Milley se apresenta como alguém que não faz parte do establishment e que chegou para lutar contra as elites políticas. E a gente ouviu essa historinha aqui também, né? O cara tava 30 anos na vida política e dizendo: sou contra políticos, sou de fora da política, sou antissistema. 30 anos na carreira política. Outro ponto comum é que os três líderes se assemelham na maneira como usaram as redes sociais para se conectar com sua base eleitoral e, a partir daí, capturar a cobertura da imprensa tradicional. Com declarações bombásticas, fugindo do politicamente correto, eles ganharam milhões de visualizações em redes como Facebook, Twitter e TikTok. Esse é um ponto muito importante. Essas três figuras aí de uma direita abubleb, como a gente costuma chamar, sabem fazer um uso muito consciente das redes sociais para arrebanhar o seu rebanho. Para além desses pontos, a Julia Brown, da BBC News, elenca também um forte discurso anti-China ou anticomunista, um uso muito prevalente da religião como arma política e, é claro, o bom e velho discurso de pânico moral sobre pautas de costume. A análise menciona também algumas semelhanças e diferenças entre os três nas questões sobre economia, especialmente em torno aí dos ideais do liberalismo econômico, e também na relação com o militarismo, muito presente no Bolsonaro e no Milley. Mas o último ponto que eu quero destacar é a relação desses três com um aspecto muito contraditório. Os três foram eleitos questionando o sistema eleitoral. A narrativa de fraude eleitoral é mais um ponto em comum. Trump rejeitou sua derrota nas urnas em 2020 e, apesar da ausência de provas sobre irregularidade nas eleições, disseminou entre seus apoiadores a ideia de que teria havido fraude. Isso culminou na invasão do Capitólio, sede do Congresso americano, em 6 de janeiro de 2021. Episódio semelhante ocorreu no Brasil após a derrota de Bolsonaro no ano passado. Alegando fraude no sistema de votação eletrônico brasileiro, apoiadores do presidente derrotado invadiram edifícios do governo federal em Brasília em 8 de janeiro deste ano. Milley, mesmo saindo vencedor das primárias em agosto, chegou a alegar fraude e afirmou, sem apresentar evidências, que adversários haviam roubado cédulas de seu partido. O mais interessante nessas alegações completamente infundadas dos três a respeito das suas respectivas eleições
é que para eles nenhum sistema é confiável. Uma hora o problema é na urna eletrônica, outra hora o problema é no voto impresso. Olha, não sei não, mas talvez o problema esteja nos candidatos. A vitória do Javier Milei e um possível retorno do Donald Trump à presidência dos Estados Unidos sinalizam pra gente que a extrema-direita ainda tem uma posição muito forte no mundo. É como se diz, né? A cadela do fascismo continua sempre no cio. O problema é que ela também não para de ter filhotinho.